Saudações! Eu sou Carlos Alvarado, diretor de programas domésticos e internacionais da Parapsychology Foundation de Nova York. É um prazer apresentar ao professor Wellington Zangari, que ministrará uma conferência de introdução à parapsicologia. Esta conferência é parte da missão de Parapsychology Foundation em realizar educação em parapsicologia com uma perspectiva internacional. O professor Wellington Zangari é formado em psicologia, especializado em psicanálise, mestre em ciências da religião, doutorando em psicologia social pela Universidade de São Paulo. É coordenador do INTERPSI, do Centro de Estudos Persianos, do Programa de Comunicação e Semiótica de PUC de São Paulo. É membro pleno da Parapsychological Association e membro da junta diretiva de AIPA, Associação Ibero-Americana de Parapsicologia. O professor Zangari realizou pesquisas parapsicológicas por amostragem e pesquisas de campo no Brasil e escreveu cerca de 40 artigos na área. Atualmente trabalha em sua tese de doutorado sobre aspectos cognitivos e afetivos da mediunidade da Umbanda. Professor Zangari. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Para mim é uma honra estar aqui na Parapsychology Foundation. É uma honra muito grande ser convidado para dar uma conferência de introdução à parapsicologia num local tão prestigioso e com uma história tão importante ao desenvolvimento da parapsicologia em todo o mundo. Muito bem, eu gostaria de iniciar essa conferência dizendo que em todos os tempos, em todas as localidades do planeta, existiram e existem pessoas que dizem passar por experiências bastante interessantes em suas vidas. Algumas dessas experiências dizem respeito a contatos com entidades espirituais. Algumas pessoas sentem que suas mentes saem de seus corpos. Algumas pessoas sentem que podem ver além dos seus sentidos visuais, auditivos, conhecer à distância. Algumas pessoas dizem passar por situações em suas casas em que movimentos de objetos são observados, desaparições e aparições de objetos são presenciados. Experiências como essas, como eu disse, são relatadas em todas as partes do mundo e em todos os tempos. E os cientistas, quando veem relatos desse tipo de ocasiões, de realizações, nem sempre sabem muito bem o que fazer. Na verdade, todos nós temos uma certa curiosidade, um certo feeling, um certo sentimento em relação a esse tipo de experiências. Muitos de nós temos medo, outros ficamos apaixonados com esse tipo de manifestações. Algumas das pessoas têm verdadeira vontade de realizar algum tipo de manifestação parapsicológica como essas. A verdade é que a pesquisa científica, acadêmica desse tipo de experiências tem passado dos últimos 100 e poucos anos por muitas transformações. E o que eu pretendo hoje é convidá-los a viajarem comigo um pouco na história da parapsicologia como uma das possibilidades de se compreender esses fenômenos. Talvez essa não seja a única forma, e de fato não é, interpretar esses fenômenos à luz da religião, à luz de algumas posturas filosóficas também é possível. A ciência não é o único caminho, é uma outra alternativa para se conhecer o ser humano em sua profundidade. Muito bem, vou contar para vocês 2 casos que me tocaram muito pessoalmente e que podem dar um pouco o panorama do que é que de fato a parapsicologia estuda e como ela realiza seus estudos. O primeiro exemplo, o primeiro caso que eu gostaria de contar para vocês, diz respeito a um caso que é comumente chamado de caso de poltergeist. Isto ocorreu em 1987, eu ainda era um jovem estudante da Faculdade de Psicologia em São Paulo, no Brasil. Chamaram-me porque havia uma casa supostamente mal assombrada. Nessa casa mal assombrada,
ruídos eram ouvidos, ruídos cujas causas não eram conhecidas. Uma das pessoas da casa, um rapazinho de 12 anos, um dos 3 filhos do casal que morava nessa casa, dizia haver manchas, cinzas e negras por toda a casa, que lhe diziam coisas a respeito do futuro e da vida presente daquela família. Aquelas manchas, segundo essa criança, diziam como a família deveria se comportar em determinadas situações. E a família, caso não realizasse aquilo que as manchas pediam, algo de ruim poderia acontecer. De fato, a família, a princípio, permanecia um pouco cética em relação a essas ocorrências, achando que era melhor não dar ouvidos àquelas manifestações. Porém, de fato, quando essas mensagens não eram levadas a sério, as pessoas realmente tinham alguns problemas em suas vidas. Por exemplo, uma das filhas menores ficava doente, eles interpretavam aquilo como sendo alguma coisa que tinha sido provocada pelas manchas. E o medo começou a tomar conta da família. Muitas manifestações de movimentos de objetos, desaparições de objetos foram observadas nessa casa, assim como objetos que se rompiam, que se quebravam, como copos e também porcelanas, decorações das mais variadas formas. Essa família, então, chamou a mim por saber que eu estava estudando e interessado nesse tipo de questões, mas para que eu resolvesse o problema, ou seja, para que aqueles espíritos, segundo eles interpretavam, saíssem dali. Fiquei com aquela família durante uma semana, morando naquela casa, e nada consegui verificar. Naquela época a minha intenção era exclusivamente observar o movimento de um objeto, ou então a desaparição de um objeto. Eu estava preocupado muito mais com o aspecto objetivo de um fenômeno que pode ter implicações não apenas objetivas, mas sobretudo subjetivas. Vamos falar disso um pouco mais à frente. No final daquela primeira semana, eu, depois de não ter visto absolutamente nada, resolvi que não passaria mais nenhum dia ali. Convidei a família então para uma conversa final, num sábado, e todos ficamos em volta de uma mesa redonda, sobre a qual estavam vários pertences de cozinha, inclusive um bule com café que havia sido servido naquela mesa. O meu espanto foi que exatamente no momento em que eu dizia para a família, vejam, eu não tenho muito o que fazer aqui, eu não consegui ver nada, a tampa do bule começa a se mexer e começa a rodar em torno de si mesma, dá um salto, bate no teto e volta a cair sobre a mesa. Nesse mesmo momento, naquele momento em que todos nós nos recuamos da mesa e com espanto percebíamos aquela ocorrência, nós ouvimos um barulho em outra habitação, na sala, estávamos na cozinha. E na sala fui eu, correndo para lá, e ainda pude ver uma lata de cerveja que eles usavam como cofre, rodando pelo chão, bem distante da estante em que geralmente essa latinha ficava. Muito bem. Esse é o primeiro caso, como uma breve introdução. Mas eu gostaria de seguir um pouco e contar um outro caso de uma outra natureza, também interessante, que ocorreu com uma das minhas pacientes durante a análise. E um dia ela chega, era uma senhora, e me disse, Wellington, eu tive um sonho diferente essa noite. Eu sonhei com você e você estava usando uma medalha, um calendário de ouro, como esse que você está usando, ela apontou para mim, exatamente esse calendário, e você se encontrava numa festa. E nessa festa você conhecia uma outra pessoa, uma pessoa do sexo feminino. No momento em que você conversava com ela, no meu sonho aparecem 2 outras pessoas que se aproximaram de você encapuzadas. Encapuzadas e pareciam ser ladrões, e de fato arrancaram seu calendário de ouro e foram embora, roubando essa sua joia. 3 meses depois, eu tive de fato um convite para participar de uma festa. Lá conheci várias pessoas, entre elas uma pessoa do sexo feminino, e nessa ocasião então, de fato, apareceu uma pessoa com um capuz, com uma meia sobre o seu rosto, e de fato roubou o meu calendário
o calendário que eu havia ganho de minha avó. São dois fatos distintos que mostram o que acontece cotidianamente com centenas de pessoas pelo mundo. Mas como interpretar manifestações desse tipo? Uma postura muito conhecida e reconhecida é que nós interpretemos de uma forma muito rápida qualquer tipo de manifestação dessa como sendo algo impossível. A primeira reação é sempre racional, e quando nós pensamos de maneira racional, geralmente nós tendemos a rejeitar qualquer tipo de coisa que nos soe bastante diferente do tradicional, do cotidiano. Algo que os psicólogos costumam chamar de dissonância cognitiva. Quando algo lhe acontece e que não há uma explicação muito convincente, forte, racional, nós tendemos a princípio rejeitar esse tipo de fenômeno. E de fato, essa tem sido a postura de muitos cientistas, de muitas pessoas, de uma forma geral, em relação a esse tipo de fenômenos, esse tipo de ocorrências. Uma segunda possibilidade de aproximação a esse tipo de fenômenos seria a credulidade total. Ou seja, esses fenômenos de fato existem, eles servem para alguma coisa na humanidade, nós podemos utilizá-los de maneira prática, e de fato essa postura tem se mostrado não tão boa, porque às vezes quando nós excedemos em interesse, nós muitas vezes nos cegamos em relação ao estudo e podemos chegar a conhecer muito pouco a respeito do fenômeno. Então, nem a negação completa, nem digamos, o apaixonamento pelo maravilhoso parece que são caminhos que têm levado ao conhecimento concreto dessa fenomenologia. Muito bem. Uma outra questão fundamental é que, mesmo quando nós vamos nos aproximar desse fenômeno sem negá-lo e com certa reserva e certo ceticismo sempre necessário à pesquisa, nós temos a tendência a dizer que tudo isto pode ser mentira, e de fato há evidências de que muitas dessas experiências são produções de pessoas que querem tirar algum proveito. Muitos casos de casas mal assombradas podem de fato ocorrer porque as pessoas ali querem produzir algum tipo de ocorrência jornalística. Muitas pessoas podem querer tirar proveito de um hotel, por exemplo, dizendo que ele é assombrado, e aí o hotel fica sendo conhecido e turisticamente e comercialmente interessante. De fato, essa interpretação talvez não seja suficiente também para dar conta desse tipo de fenômenos, e a gente precisa avançar. Uma outra alegação frequente de muitas pessoas que se aproximam desses fenômenos é que tudo isso não passa de fraude, de truques, de pessoas que por alguma estratégia, alguma técnica conseguem ludibriar outras. E aí então recorrem exclusivamente à alternativa fraude. De fato, há muitas observações em que as pessoas que dizem possuir tais habilidades parapsicológicas produzem de fato truques. Eu posso fazer uma pequena demonstração com vocês com esse talher que é bastante duro, mas vejamos o que acontece se eu digo, bom, vamos agora tentar fazer com que esse metal se transforme em algo bastante mole e vejamos o que pode acontecer. Isto é um truque. O metal se dobra, mas por uma técnica. Isso não é um fenômeno parapsicológico legítimo. Novamente, quando alguém se apresenta e diz, bom, eu sou um paranormal, um psíquico, ou eu sou uma pessoa dotada de capacidades parapsicológicas e produz uma fraude, é necessário que nós tenhamos consciência de que essas fraudes podem acontecer. Então a negação não é suficiente, a paixão pelo misterioso não é suficiente, a necessidade de que nós eliminemos a possibilidade de fraude, é necessário que nós eliminemos a possibilidade do erro interpretativo. Alguém que verifica um mágico realizando um truque pode interpretar aquela ocorrência como sendo parapsicológica, quando de fato não é. Muito bem. Eliminando tudo aquilo que não é, será que ainda sobra fenômeno genuíno? Será que eliminando tudo aquilo que é erro de interpretação ou psicopatologia, há pessoas que alucinam de fato e dizem ver coisas que somente elas veem?
eliminando essas possibilidades, existem fenômenos genuínos? A aproximação científica deve, e sobretudo quando nós falamos a respeito de fenômenos que parecem sair fora das teorias, não se encaixar completamente nas teorias conhecidas, é exatamente prosseguir esse caminho, eliminar essas possibilidades e, quando elas não sejam suficientes, buscar algo mais. Falemos desse algo mais. Para que falemos um pouco mais desse algo mais, eu gostaria então de convidá-los para uma pequena e rápida viagem histórica que começa no final do século XVIII, 1770, 1780, em Viena, centro da cultura e da inteligência europeia daquela época. Local de grandes compositores, psicólogos, psiquiatras, escritores. Mozart morava ali, Freud viveu ali, mas um pouco antes de Freud, não é? Freud, final do século XIX, estou pensando um pouco antes, um século antes. O território vienense tinha basicamente duas posturas em relação a um fenômeno que eu quero contar para vocês. Um tal padre chamado Gassner produzia fenômenos de curas em grandes populações. Explicava as doenças das pessoas por meio de possessão diabólica ou por bruxaria. Gassner, então, ficou sendo famoso pelas suas curas, procurado por grandes audiências, e isso começou a provocar certos problemas na cidade de Viena. Os médicos queriam saber o que se passava com Gassner. Convidaram e fizeram muitas pesquisas, muitas comunicações foram feitas, até que um médico vienense, chamado Franz Anton Mesmer, teve oportunidade ele mesmo de conhecer e fazer parte de uma equipe para estudar o padre Gassner. Mesmer chegou à seguinte conclusão: que Gassner era um homem sério, porém interpretava erroneamente as curas que produzia. Pensando curar pelo poder sobrenatural, errava, porque na verdade, segundo o que Mesmer supunha, havia em Gassner um tipo de fluido, um tipo de magnetismo, alguma energia que ele poderia utilizar na cura de outras pessoas. Bom, Mesmer é uma figura extremamente importante nessa história, uma vez que ele foi o idealizador, ou na verdade o escritor ou pesquisador daquilo que se costuma chamar de magnetismo animal. Mesmer escreveu como sua tese de doutorado, na época era tradicional que cada médico, terminando o seu curso, escrevesse uma monografia, e isso lhe dava o doutorado, sobre exatamente o influxo dessas energias, que ele chamou de magnetismo animal, que não estavam apenas nos corpos das pessoas, mas em todo o universo. E essa energia, contida nos corpos, se em pouca quantidade, poderia provocar doenças. Se em muita quantidade, também. O curador, como ele propunha, deveria fazer um certo equilíbrio entre essas energias magnéticas, esse magnetismo animal, e restituir o equilíbrio necessário de magnetismo naquela pessoa, e assim ela restabeleceria o seu estado de saúde normal. Não vou me alongar muito na história de Mesmer, porque me interessa passar um pouco para frente. Em uma das pessoas que seguia os trabalhos de Mesmer foi um discípulo dele chamado Marquês de Pissegir. O que nos interessa em Pissegir é que ele herdou, de certa forma, a postura de Mesmer e mudou algumas questões fundamentais. Mas antes disso, o que aconteceu entre Mesmer e Gassner? Profundamente, digamos, subjacente a essa disputa entre duas teorias de pessoas, havia a disputa entre duas posições ideológicas bastante diferentes. Mesmer propunha uma abordagem naturalista para o fenômeno das curas, enquanto que Gassner propunha uma abordagem sobrenaturalista sobre essas manifestações. É possível dizer, segundo alguns historiadores, que de fato Mesmer venceu essa batalha. Aquele momento histórico iluminista em que a razão explicava tudo,
foi propício exatamente para que o Mesmer pudesse desenvolver uma teoria e, digamos, uma teoria que foi muito mais aceita pela sua objetividade. Era possível falar de energia, de alguma coisa concreta e natural. Ao passo que Gassner propunha uma teoria absolutamente inobjetiva, não observável, algo que dizia respeito ao mundo sobrenatural. Foi neste campo de batalhas, então, que Mesmer parece ter ganhado essa disputa, que aparece a figura de Pisseguir, como seu discípulo, a propor um tipo diferente, um pouco diferente de tratamento, um tratamento baseado também no magnetismo, mas em que o aspecto psicológico estaria muito mais presente, muito mais importante do que o aspecto magnético ou, digamos, externo ao paciente, muito mais tendo relação com relacionamento entre médico e paciente do que as energias físicas relacionadas a esse tipo de tratamento. Mas interessa, sobretudo, a figura de um paciente do Pisseguir, um paciente chamado Victor Hasse. Victor Hasse era um rapaz de 23 anos e durante o sono magnético que ele passava com Pisseguir, podia ter certas capacidades bastante curiosas. Quando Pisseguir pensava em alguma ordem, imediatamente, sem que ele dissesse, Victor Hasse desenvolvia ou respondia à ordem. Se era, por exemplo, para que ele levantasse a mão direita, bastava que Pisseguir pensasse nisso, que Victor Hasse realizava a ordem que lhe havia sido feita mentalmente. Mas não era só isso. Victor Hasse podia fazer diagnósticos à distância. Podia ser capaz, segundo os relatos de Pisseguir, de descobrir objetos desaparecidos ou escondidos naquela habitação. Ele podia, olhando para uma pessoa, diagnosticá-la com precisão e dizer qual tipo de tratamento que era necessário. E, de fato, aquele tratamento respondia ao tratamento. E ele restabelecia, de fato, a sua saúde. Esse tipo de ocorrências, de possível comunicação mental, de conhecimento sem os olhos, sem os sentidos, sem a participação dos sentidos, parece ter provocado, um pouco mais adiante, como veremos, algum interesse de outros cientistas. Veja, nós estamos já no começo do século XVIII. Eu quero dar um salto e dizer um pouquinho do ambiente do meados do século XVIII. Exatamente no momento em que, aqui próximo de Nova York, numa cidade chamada Hydesville, numa casa que foi conhecida como o centro inicial do espiritismo moderno, algumas irmãs, duas irmãs, presenciaram fenômenos de sons misteriosos que respondiam a perguntas. E esses sons misteriosos que respondiam a perguntas e diziam que eram espíritos de mortos. Ali houve então o início do espiritismo moderno, a partir de manifestações estranhas do ponto de vista da ciência. A ciência não tinha como explicar sons, não é? Raps, que aconteciam do solo, das paredes das casas. Um pouquinho mais à frente, vamos saltando, nós estamos então já no final do século XIX. Então vamos unir três coisas que foram faladas até agora. Primeiro, experiências como essa são comuns em todos os tempos, em todos os locais, não respeitando apenas idade, geografia, não respeitando sexo, não respeitando nenhum tipo de camada social. Fenômeno, por assim dizer, democrático. Segundo lugar, os fenômenos do mesmerismo, magnetismo animal. E em terceiro, os fenômenos do espiritismo que, pelo menos no Brasil, eu não preciso fazer nenhuma introdução a respeito do tema, todos conhecem. Comunicação com os mortos, a ideia da sobrevivência, a possibilidade de ter concretamente a presença, não é, de um espírito através de uma materialização. Todos esses fenômenos, esses três tipos de fenômenos, que na verdade nós vamos ver que podem ser subdivididos em algumas categorias, deixaram
pensadores, os intelectuais do final do século XIX muito interessados. Muitos deles se uniram em torno de uma sociedade e organizaram estudos sistemáticos a respeito desses temas. Essa primeira sociedade, nós podemos chamar que foi o início da pesquisa psíquica, como foi considerada e foi chamada, foi realizado em 1882 com a fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas em Londres. Esta sociedade, então, se mostrou interessada em estudar exatamente esses 3 tipos de fenômenos. E faziam isso de maneira bastante sistemática e interessante. Convidavam, muitas vezes, médiuns profissionais para participarem de sessões onde eles deveriam manifestar os seus fenômenos. E ali aconteciam coisas fantásticas. Acordeões pareciam tocar sozinhos, violinos se levantavam, mesas levitavam, inclusive os próprios médiuns em alguns momentos levitavam. Aparições eram vistas, e as aparições se comunicavam com os consulentes faziam perguntas, tocavam muitas vezes essas materializações, que muitas vezes se mexiam e tocavam também aos consulentes. Essas observações, assim como observações e pesquisas realizadas em relação a experiências das pessoas de uma forma geral, pesquisas por amostragens que foram realizadas, deram bastante material para que futuros pesquisadores pudessem continuar investigando. Considera-se que esse momento foi extremamente importante, sobretudo porque havia o contato direto com as pessoas que manifestavam e tinham algum tipo de capacidade de manifestação desses fenômenos. Por outro lado, uma crítica que se costuma fazer é que os controles, a observação não era tão rigorosa, que muitas fraudes ocorriam, apesar de que muitas dessas sessões eram acompanhadas inclusive por pesquisadores que também eram mágicos, o que de certa forma avaliza um pouco estas observações. Portanto, nem todas elas talvez tenham sido fraudulentas, muitas delas talvez tenham sido genuínas. Esta possível genuinidade mantém o campo aceso até hoje. Se tudo fosse fraude, se tudo fosse apenas o interesse pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, talvez o campo tivesse morrido. Mas há algo que persiste ao longo do tempo, que é a experiência humana e a possibilidade que os cientistas têm, desde ali, desse período, de avaliar de maneira séria e sistemática esse tipo de fenômenos. Muito bem, não posso me alongar muito em relação à pesquisa psíquica, vamos dar mais um pequeno salto. Depois, se houver as perguntas, então, a gente pode aprofundar alguns pontos desses que eu estou precisando passar por cima por questões de tempo. Mas vamos dar um salto. Então disse do problema do controle, o problema das fraudes, e disse da importância desse contato direto com pessoas dotadas. Para que esse controle fosse mais rígido, para que se eliminasse certas falhas no processo de observação, foi necessário então construir controles. E aí nós devemos nos referir ao trabalho da equipe do Dr. Joseph Banks Rhine. De fato, ele não foi o primeiro a realizar pesquisas como as que ele fez, mas é digamos, um marco, uma referência importante na história da parapsicologia. O próprio Rhine dizia que o que ele fazia, a diferença entre parapsicologia, que é o que ele dizia fazer, e a metapsíquica, é que ele estudava de maneira sistemática e com controle de variáveis bastante mais rígido e de maneira experimental. Rhine, então, na Duke University, vocês sabem que naquela época basicamente havia poucos pesquisadores dentro de universidades, levou essa pesquisa para dentro da academia e com um programa de pesquisas bastante intenso que levou décadas de investigação. Basicamente, o trabalho de Rhine e dos seus colegas ali na Duke, no laboratório de parapsicologia da Duke, era, a princípio, a prova do fenômeno. Simplesmente verificar de maneira estatística, de maneira matemática, a existência ou não
de determinadas capacidades que eram alegadas desde tempos antigos e por todo esse período que nós vimos aí, durante as sessões, durante as sessões mesméricas e mediúnicas, levando então a serem testadas pessoas que não eram dotadas necessariamente, pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas estudantes universitários eram chamadas para dentro do laboratório e com essas pessoas eram realizadas as provas, os testes, que empregavam basicamente, a princípio, as tão conhecidas cartas ESP ou cartas Zener. É possível que vocês que estejam me vendo já tenham visto, ouvido falar dessas cartas. Através de um baralho de 25 cartas, embaralhadas a princípio manualmente, depois automaticamente, o Heine tinha a possibilidade de realizar uma conta estatística, uma avaliação experimental com aplicação, com utilização da estatística matemática e avaliar qual a porcentagem correta que as pessoas poderiam acertar e que de fato elas acertavam. E a diferença entre a performance das pessoas e aquilo que se esperava pelo acaso, muitas vezes excedia e consistentemente excedia aquilo que se esperava pelo acaso. Então, esse período foi extremamente importante para levar a parapsicologia para dentro da universidade e também para se verificar de maneira experimental e estatística a ocorrência desses fenômenos do ponto de vista matemático. A gente não pode esquecer nunca de falar que, ao lado dessas pesquisas experimentais de Heine, havia também uma espécie de movimento muito interessado não apenas na experimentação, em experimentar, nas provas estatísticas. O exemplo disso era a própria esposa de Heine, Louisa Heine. Ela não realizava pesquisas experimentais da mesma forma que realizava o seu marido, e por várias razões, mas ela coletava casos que chegavam até o laboratório e os organizava e os classificava de acordo com semelhanças ou dissemelhanças. Isso é extremamente importante porque mostra que a parapsicologia norte-americana não apenas, como se tradicionalmente costuma dizer, realizava pesquisas experimentais. Ainda que essas pesquisas de casos fossem consideradas como apenas e tão somente como geradoras de futuras pesquisas experimentais. A Louisa Heine, por exemplo, teve essa habilidade de classificar de uma maneira tal a tornar essas experiências mais inteligíveis aos olhos da ciência. Por exemplo, ela falava das 4 faces de ESP. 4 faces, 4 maneiras pelas quais a percepção extrasensorial, como foi chamada, essa capacidade de conhecer a distância, daqui a pouco falamos um pouco das classificações internas. Vamos partir da experiência. Como essas experiências de perceber a distância, de conhecer sem os sentidos, podiam ser classificadas. 4 formas ela encontrou. 2 delas relacionadas aos sonhos. Sonhos realísticos e sonhos simbólicos. Então você que está assistindo agora, vocês que estão aqui, podem lembrar de algum sonho que vocês tiveram, que vocês supõem terem sido sonhos parapsicológicos, e tentemos um pouco verificar se foi um sonho realístico ou um sonho simbólico. O sonho realístico é aquele que, de fato, representa a imagem daquilo que aconteceu ou acontecerá no futuro em relação a algo da vida real. Então, eu tenho um caso para lhe contar. Na verdade, eu já lhe contei, é o sonho da minha paciente. O sonho da minha paciente parece ter sido um sonho precognitivo realista. Um sonho em que a descrição onírica, as imagens produzidas durante o sonho, foram idênticas ou muito semelhantes àquelas da vida real. O sonho, digamos, simbólico, como Louisa Heine classificou, são um pouco diferentes, não é? Eu tenho também uma outra experiência com uma pessoa que sonhava com sapatos, ou chinelos, ou botas, ou tênis, algo que vá ao pé, e ela dizia assim: bom, eu sonhei com sapato, então alguém vai morrer. Havia, portanto, uma chave de interpretação. O sonho não era exatamente aquilo que acontecia
na realidade, não era alguém que morria, mas era algo que lembrava para ela, por alguma associação, alguma relação simbólica, talvez não tão consciente, mas que lembrava a ela algo semelhante à morte. Algo que está na base de sustentação da vida, talvez. E de fato, eu próprio acompanhei essa pessoa por muitos anos, e ela, quando sonhava, me telefonava e dizia: olha, eu tive um daqueles sonhos. Sonhei com sapato, sonhei com chuteira. E de fato, e tristemente, as pessoas em geral ou morriam, ou sofriam de algum acidente, ou passavam por perigos na sua vida. Mas nem sempre são coisas ruins, às vezes são coisas boas, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Uma outra forma pela qual essa informação não sensorial parece se manifestar na consciência é através do fenômeno da alucinação. Há muitas definições de alucinação, mas a mais comum e mais simples é aquela que diz respeito a alguma percepção interna de alguma coisa que não está fora, uma percepção sem objeto, dizem os psiquiatras. Alguém percebe alguma coisa e mais ninguém percebe. Ou seja, uma sensação interna da presença de algo que é só observado por ela. Essas experiências alucinatórias podem, segundo Louisa Rhine, trazer alguma informação bastante real do ponto de vista da experiência, mas também do ponto de vista do cotidiano e da realidade. Essas pessoas dizem, por exemplo, ver vultos que elas interpretam como sendo alguém da família. Por exemplo, o pai de alguém que vai chegando, há muitos relatos assim, o pai que vai chegando próximo à cama e a pessoa acorda e vê aquela pessoa se aproximando, e quando ela diz pai, aquela figura se desaparece. Um pouco depois, a pessoa fica sabendo que aquela pessoa, o pai, por exemplo, estava com necessidade de contato, precisando da ajuda, ou havia falecido. Esses relatos são bastante frequentes, segundo o que ela nos informa na sua pesquisa. Mas também pode acontecer um quarto tipo de forma através da qual essa experiência chega à nossa consciência. E ela chama de intuição. Todos nós já tivemos um insight. Nós, em geral, não sabemos de onde essa ideia vem, mas a ideia nos vem e ela é tão forte que ela nos faz mover a uma direção. Há uma série de relatos de pessoas que dizem: bom, eu não posso ir por essa estrada, eu vou por outra estrada, e depois sabe que, de fato, naquela estrada, na primeira, houve um acidente e ela desviou. Muitas pessoas dizem: eu vou entrar aqui, vou procurar o livro que eu preciso, e na primeira prateleira descobrem exatamente o livro que precisavam. Alguma coisa a faz mover em uma direção. Alguma coisa permite ou faz com que ela intuitivamente saiba o caminho certo e como desviar de certos perigos da vida. Os relatos são muitos nessa ordem também. Então é importante que nós lembremos que nesse período histórico, por volta de 1930, 1940, 1950, nos Estados Unidos, a equipe de Rhine realizava pesquisas experimentais, mas também havia pessoas como Louisa Rhine fazendo pesquisas de casos espontâneos. Muito bem. Essas pesquisas experimentais e de casos nos deram essas informações, algumas dessas informações importantes, provaram de alguma forma, matematicamente, a possibilidade de que essa hipótese da percepção extrasensorial seja algo real, que as pessoas não apenas alucinam, passam por erros de interpretação e não apenas as fraudes acontecem. Mas a prova do fenômeno não diz muito a respeito da subjetividade e das variáveis, daquelas manifestações ou capacidades que podem afetar esses fenômenos. A prova só não é suficiente para a compreensão do fenômeno. Então, as pesquisas se dirigiram mais ao que nós chamamos de processo ou meios pelos quais esses fenômenos se manifestam. Aquelas variáveis
nós costumamos chamar em ciência, aquilo que influencia de fato esse tipo de manifestação. E eu gostaria de lembrar apenas uma como exemplo que tem se mostrado bastante consistente ao longo dos anos, em determinadas e variadas formas de pesquisa. Por exemplo, a crença, ou seja, uma pessoa que acredita ser possuidora de capacidades de percepção extrasensorial, de fato parecem se dar melhor, ter uma melhor performance em experimentos de laboratório, ao passo que as pessoas que não acreditam na percepção extrasensorial parecem ter resultados inferiores e significativamente inferiores, ou seja, parece que mesmo não acreditando, elas deveriam conhecer o alvo à distância, conhecer aquele tipo de objeto ou número ou imagem que elas deveriam acertar. Parece que elas rejeitam observar e dizer para que não se confirme a crença ou a descrença na percepção extrasensorial. Isso significa que a crença parece ter um papel bastante importante e ainda deve ser melhor compreendida em outras pesquisas. Portanto, essas pesquisas que derivam um pouco menos à prova e mais ao processo de realização dessas pesquisas, dos fenômenos parapsicológicos, parece dar a tônica das pesquisas das próximas décadas, das décadas de 60, 70 e até a atualidade. Na década de 60, eu acho que é fundamental mencionar um pouco do ambiente cultural, sobretudo aqui nos Estados Unidos. Né? Eu falo aqui desde os Estados Unidos, então provavelmente você que esteja me vendo ou no Brasil ou em algum país africano de fala portuguesa deve lembrar sempre disso. Aqui nos Estados Unidos, na década de 60, houve um movimento cultural de contracultura, costuma-se dizer. As pessoas, os jovens, estavam envolvidos com drogas, conhecendo a sua realidade interna. O rock and roll aqui era algo bastante novo e, de certa forma, as pessoas estavam muito mais interessadas em conhecer um pouco do seu mundo interno. Parece que houve uma entrada de religiões orientais, movimento psicodélico, todas essas manifestações culturais parecem ter influenciado muito certos cientistas. Muitos deles começaram a olhar, observar o que se passava com o ser humano mais profundamente. Nada mais subjetivo que os sonhos, uma realidade impalpável da experiência profunda e que todos nós passamos, todas as noites e mais de uma vez por noite, várias vezes por noite. Pensaram então, quem sabe, como se costuma relatar, inclusive nessa pesquisa que eu fiz menção, de Louisa Rhine, que os sonhos são um fenômeno bastante importante, não é, na influência desses fenômenos parapsicológicos de percepção à distância, por exemplo. Algumas pessoas começaram a realizar pesquisas sobre sonhos. Aqui, inclusive, parece que foi exatamente o primeiro local em que essas pesquisas começaram a ser desenvolvidas, aqui na Parapsychology Foundation. Posteriormente, no Instituto de Sono e Sonhos do Maimonides Medical Center, com uma equipe bastante atuante na época, e muitos dos quais estão até hoje, como o professor Dr. Stanley Krippner, mas na época Monta Hillman, Charles Honorton participava dessa equipe. Começaram a verificar a importância do processo onírico do sonho e da alteração de consciência. Lembrem-se, movimento psicodélico, uso de drogas, rock, meditação. Isso tudo influenciou a pesquisa e, de fato, eles encontraram que essa alteração de consciência, o sono, o sonho, parecem estar realmente envolvidos com esse tipo de manifestação. Realizaram uma série de pesquisas em que os resultados foram bastante favoráveis à hipótese da percepção extrasensorial. Essas pesquisas foram se desenvolvendo e há uma quase que unanimidade em afirmar que a
a possibilidade de que essa alteração de consciência produzida nos sonhos, na meditação, na hipnose, como havia sido feito já uma série de pesquisas, parecem, de alguma maneira, que ainda é necessário se conhecer mais, afetam a manifestação parapsicológica, a percepção extrasensorial. Essas pesquisas derivaram a uma pesquisa que atualmente é bastante considerada como algo bastante importante, chamada pesquisas Ganzfeld, aplicando uma técnica desenvolvida na década de 50 pelos psicólogos da Gestalt. Essa técnica consiste basicamente em que uma pessoa fique relaxada numa sala isolada, com metade de bolinha de ping-pong em cada olho, metade em cada olho, ouvindo um som como um ruído branco, como rádio fora de estação. E essas pessoas, durante esse estado, ficam tentando captar ou tentando imaginar alguma coisa que lhe é transmitido por uma outra pessoa que está isolada em um outro local, a centenas, às vezes, de metros, é o que se espera, para que, de fato, não haja nenhum contato sensorial entre essas duas pessoas. Essas pessoas, então, se envolvem num experimento Ganzfeld, e há também sempre a presença de um experimentador. O experimentador controla os equipamentos e esse equipamento vai gerar uma imagem de forma aleatória para que aquela pessoa que transmite a imagem para outra que está relaxada possa captar. Aquela pessoa vai, então, procurar captar uma imagem à distância. E as pesquisas são bastante favoráveis à hipótese da percepção extrasensorial. Mas, até agora eu não falei absolutamente nada a respeito das mesas que se movem, não falei nada a respeito dos objetos que se rompem, não falei nada das casas mal-assombradas. E sempre eu faço questão de voltar à importância dos casos espontâneos e não apenas da experimentação. Há uma certa tendência em acreditar que apenas a experimentação seja a forma correta e de fato não é. Talvez a gente um dia possa integrar muito mais essas várias abordagens, experimental, fenomenológica, a pesquisa de casos, para uma compreensão maior da fenomenologia que nós estudamos. Esses fenômenos chamados de psicocinéticos, primeira vez que eu uso esse termo aqui é hoje, ou PK, dizem respeito à alteração do meio físico sem nenhum tipo de energia convencional conhecida, sem a utilização da musculatura. Esses fenômenos sempre, desde a pesquisa psíquica, não é? Nós vimos, tem um grande interesse, tem tido da parte da comunidade científica um grande interesse. Então, o que nós poderíamos dizer um pouco a respeito dessas pesquisas que têm sido realizadas? Já no início da pesquisa com Rhine, houve uma série de equipamentos que foram construídos para, primeiro, lembrem-se, provar a existência dessa manifestação. Sempre houve na história da parapsicologia, primeiro, digamos, o interesse pela percepção extrasensorial e, em segundo, pela psicocinesia, sobretudo no período experimental. Sempre começando com clarividência, telepatia, precognição e depois psicocinesia, essa ação, possível ação da mente sobre a matéria, como se popularmente costuma dizer. Essas pesquisas têm sido realizadas também desde o início da era Rhine de maneira controlada, ou seja, usando equipamentos, atualmente computadores com programas bastante interessantes, para que a pessoa se sinta motivada e possa de alguma maneira influenciar o equipamento. Sempre há, junto com esse equipamento, um gerador de eventos ou números aleatórios. Imagine, por exemplo, a câmara de um monitor de computador. E nesse monitor você imagine que alguns números, como se fossem dados, são lançados. E que você procura ali, durante aquele momento de experimento, fazer com que aqueles números sejam sempre 6, segundo aquilo que o computador pede para que você faça. Então você, diante daquele computador, diante do monitor, você procuraria usar a sua capacidade parapsicológica para um tipo de efeito psicocinético.
Essas pesquisas têm sido feitas até hoje e são feitas também em alguns planos bastante interessantes. Por exemplo, será que além de mover objetos ou mudar a trajetória desses números aleatórios, fazendo com que sempre apareçam números iguais, será que eu poderia influenciar outras pessoas, os corpos de outras pessoas à distância? Então aí nós estaríamos falando já das pesquisas de bio-PK, ou PK biológico, seria uma manifestação da mente sobre o corpo de outras pessoas. E aí há implicações bastante interessantes do ponto de vista da clínica, da medicina, mesmo da psicologia. Se eu posso influenciar o corpo, será que eu não poderia influenciar a mente de uma maneira tal a ajudar uma pessoa a fazer determinado tipo de melhora ao desenvolvimento pessoal, psicológico, ou mesmo orgânico? Então essas pesquisas de PK, movimento de objetos e também da ação da mente sobre o corpo de outras pessoas têm sido realizadas também com bastante êxito, favorável, com resultados favoráveis à hipótese da psicocinesia. Agora que nós falamos um pouco, e para finalizar, eu gostaria de deixar claro alguns conceitos. Nós falamos da experiência, dos experimentos, um pouco da história, mas talvez falte deixar para vocês alguns conceitos bastante claros e também deixar um pouco os limites e possibilidades da parapsicologia. A primeira questão importante, nós estamos falando da percepção extrasensorial, por um lado, e da psicocinesia, por outro. Na verdade, eu tenho feito sempre essa distinção para deixar claro que podem ser dois fenômenos que podem ser idealmente divididos, pedagogicamente divididos. De fato, nós não sabemos se esses dois tipos de fenômenos são separados em natureza. Parece que não. Existem algumas pesquisas que mostram que a natureza talvez seja a mesma, mas se mostram de maneira diferente. Então, percepção extrasensorial, a capacidade, então, de conhecer a distância sem a utilização dos sentidos, pode ser através, digamos, do contato com uma outra pessoa à distância. Sempre que há alguém envolvido, então nós chamamos de telepatia. Uma ou mais pessoas envolvidas, ou seja, obtenção de informações ou sentimentos, sensações de uma outra pessoa à distância. Chamamos de telepatia. Quando se trata de um fenômeno de conhecimento de algo que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, se alguém pode, sem ler o livro, saber exatamente em que página se encontra determinada frase, ou então eu pergunto para a pessoa o que está escrito no primeiro parágrafo da página 200 de tal livro, e ela me diz com precisão a primeira frase, a primeira linha. Se ela não leu, se ela está tendo de fato um contato direto com o meio físico, então nós chamaríamos de clarividência. Ou então se alguém me diz assim, olha, eu estou com a sensação e tive a imagem de que no meio de uma determinada cidade, a sua casa de campo está pegando fogo. Não há ninguém ali, supondo que não haja ninguém ali, então o contato foi direto com aquela realidade física. Então sempre que não há alguma pessoa envolvida, teoricamente, nós chamamos então esse fenômeno de clarividência. Então a percepção extrasensorial pode ser basicamente dividida entre contatos que as pessoas têm com outras, telepatia, e contatos que as pessoas têm com o meio ambiente, a distância, do ponto de vista da informação, da obtenção de informação. Chamamos de clarividência. Mas se esse contato com a realidade está no sentido de alterá-lo, de alterar o meio físico, mover objetos, quebrar uma mesa, mover uma câmera, então nós chamamos esse fenômeno de psicocinesia. Dentro da psicocinesia, nós poderíamos falar um pouco do poltergeist, não é? Falei um pouco dos experimentos com equipamentos, mas também na nossa realidade comum, no dia a dia, há relatos dessas casas mal-assombradas, estaria incluído também dentre os fenômenos psicocinéticos. Algumas pessoas chamam de psicocinesia recorrente espontânea.
ou seja, um tipo de alteração física que acontece com certa frequência, por exemplo, dentro de uma casa. Lembram-se daquele caso que eu contei, das manchas, daquela casa mal assombrada, que aconteceu com aquele rapazinho de 12 anos, com a sua família? Bom, de fato, voltemos a ele para nós fecharmos a nossa conferência. Como é que esse caso prosseguiu? Na verdade, o que se passava é que as imagens, aquelas imagens negras, cinzentas, diziam para aquele rapaz, para aquele garoto, aquele adolescente, que ele não precisava mais trabalhar, não precisava mais estudar. Bastava ele ficar sentado diante da televisão e comer. E de fato é o que ele fazia. Se sentava diante da televisão e comia. Dessa forma, ele simplesmente deixou de ter as atividades as quais ele habitualmente realizava. Começou a engordar. A família então estava em torno desse garoto. Esse garoto se tornou, de uma certa forma, o pai dessa família, cabeça dessa família, a mãe dessa família, assumiu o papel das duas personagens mais importantes do ponto de vista da orientação da família. E as manchas diziam, bom, se meu pai não mudar de carro, a minha irmã fica doente. De fato, ficava doente. O pai teve e foi obrigado a trocar de carro. Além disso, essa casa é muito pequena, precisamos de uma casa maior, e foi o que aconteceu, a família foi obrigada, por medo, a mudar de casa. Depois daquele caso, daquele incidente ao lado da mesa, então, eu pensei que talvez fosse importante fazer alguma coisa por aquela família. Eu comecei a prestar atenção naquela família de um ponto de vista não apenas objetivo, do movimento de objetos ou das tais imagens escuras que falavam alguma coisa de maneira objetiva, mas no relacionamento daquela família. E foi possível então dizer para eles, olha, eu acho que os papéis aqui estão invertidos. As crianças não são mais crianças, os pais não são mais pais, e talvez seja necessário que cada um assuma o seu papel. Eu interpretei aquele movimento de tampa do bully como um sinal, olha, não vá embora, faça alguma coisa por essa família. E foi o que eu fiz, eu expressei essa minha percepção e as pessoas então começaram a falar um pouco mais a respeito desse relacionamento. O fato é que, à medida em que as pessoas conseguiram falar a respeito disso e conseguiram e voltaram a assumir os seus papéis naquela família, então os fenômenos desapareceram. A relação entre a dinâmica familiar e esses fenômenos, para mim, pareceu algo bastante forte. E a partir de então, eu não pude mais tirar da minha cabeça essa forma de relação entre o fenômeno parapsicológico, aquilo que nós sabemos à distância, ou aquilo que nós produzimos à distância, e a nossa natureza humana, a nossa subjetividade. Para mim, o estudo que a parapsicologia faz só tem sentido se nós não ficarmos apenas naquilo que é aparente, naquilo que aparece como resultado numérico, ou aquilo que é possível se verificar de maneira absolutamente controlada, ainda que isso seja extremamente fundamental, e sem isso não há pesquisa científica que possa progredir. Por outro lado, eu acho que a nossa aproximação, a nossa abordagem em relação a esses fenômenos deve levar em conta a subjetividade e o meio cultural. É verdade, no Brasil, nós realizamos, Fátima, Regina Machado e eu, uma pesquisa por amostragem e comparamos essa pesquisa com outras realizadas aqui nos Estados Unidos. A nossa pesquisa mostrava que 89,5% da nossa amostra de estudantes universitários possuía ou dizia ter tido pelo menos uma experiência parapsicológica, enquanto que outras pesquisas mostravam entre 30% e 60% da população. Na nossa amostra, 89,5%.
E será que então, nos perguntamos, Fátima e eu, será que isso não se deve ao ambiente cultural brasileiro tão propício para esse tipo de manifestações? E nós hipotetizamos que talvez sim, que o nosso ambiente seja extremamente favorecedor desse tipo de manifestação. Então é importante não perdermos de vista que o Brasil, como outras culturas de língua portuguesa, tem um fundamento, um substrato cultural riquíssimo e que pode estar relacionado com esse tipo de manifestação. Não só a subjetividade, mas também a interconectividade, a relação cultural, simbólica entre cada uma das pessoas de uma mesma família, ou grupo, ou mesmo do mesmo país. O Brasil, por exemplo, tem, para terminar, uma cultura baseada nos povos africanos, indígenas e europeus. E a crença nos espíritos, a crença na possibilidade de comunicação com esse mundo invisível é algo extremamente forte e que, de uma certa forma, deve nos levar a considerar esta maravilha de fertilidade que o nosso povo, os nossos povos apresentam para que esses fenômenos de fato sejam conhecidos em profundidade. Não apenas os números, mas também a subjetividade e como que esses aspectos culturais parecem ser tão importantes para isso. Eu espero ter feito uma introdução suficientemente ampla e não tão aborrecedora, de maneira a que vocês tenham uma visão histórica e também um pouco dessas implicações e da importância de algumas características fundamentais. E as manchas diziam, bom, se meu pai não mudar de carro, a minha irmã fica doente. De fato, ficava doente. O pai teve e foi obrigado a trocar de carro. Além disso, essa casa é muito pequena, precisamos de uma casa maior, e foi o que aconteceu, a família foi obrigada, por medo, a mudar de casa. Depois daquele caso, daquele incidente ao lado da mesa, então, eu pensei que talvez fosse importante fazer alguma coisa por aquela família. Eu comecei a prestar atenção naquela família de um ponto de vista não apenas objetivo, do movimento de objetos ou das tais imagens escuras que falavam alguma coisa de maneira objetiva, mas no relacionamento daquela família. E foi possível então dizer para eles, olha, eu acho que os papéis aqui estão invertidos. As crianças não são mais crianças, os pais não são mais pais, e talvez seja necessário que cada um assuma o seu papel. Eu interpretei aquele movimento de tampa do bully como um sinal, olha, não vá embora, faça alguma coisa por essa família. E foi o que eu fiz, eu expressei essa minha percepção e as pessoas então começaram a falar um pouco mais a respeito desse relacionamento. O fato é que, à medida em que as pessoas conseguiram falar a respeito disso e conseguiram e voltaram a assumir os seus papéis naquela família, então os fenômenos desapareceram. A relação entre a dinâmica familiar e esses fenômenos, para mim, pareceu algo bastante forte. E a partir de então, eu não pude mais tirar da minha cabeça essa forma de relação entre o fenômeno parapsicológico, aquilo que nós sabemos à distância, ou aquilo que nós produzimos à distância, e a nossa natureza humana, a nossa subjetividade. Para mim, o estudo que a parapsicologia faz só tem sentido se nós não ficarmos apenas naquilo que é aparente, naquilo que aparece como resultado numérico, ou aquilo que é possível se verificar de maneira absolutamente controlada, ainda que isso seja extremamente fundamental, e sem isso não há pesquisa científica que possa progredir. Por outro lado, eu acho que a nossa aproximação, a nossa abordagem em relação a esses fenômenos deve levar em conta a subjetividade e o meio cultural. É verdade, no Brasil, nós realizamos, Fátima, Regina Machado e eu,
uma pesquisa por amostragem e comparamos essa pesquisa com outras realizadas aqui nos Estados Unidos, a nossa pesquisa mostrava que 89,5% da nossa amostra de estudantes universitários possuía ou dizia ter tido pelo menos uma experiência parapsicológica, enquanto que outras pesquisas mostravam entre 30% e 60% da população. Na nossa amostra, 89,5%. E será que então, nos perguntamos, Fátima e eu, será que isso não se deve ao ambiente cultural brasileiro tão propício para esse tipo de manifestações? E nós hipotetizamos que talvez sim, que o nosso ambiente seja extremamente favorecedor desse tipo de manifestação. Então é importante não perdermos de vista que o Brasil, como outras culturas de língua portuguesa, tem um fundamento, um substrato cultural riquíssimo e que pode estar relacionado com esse tipo de manifestação. Não só a subjetividade, mas também a interconectividade, a relação cultural, simbólica entre cada uma das pessoas de uma mesma família, ou grupo, ou mesmo do mesmo país. O Brasil, por exemplo, tem, para terminar, uma cultura baseada nos povos africanos, indígenas e europeus. E a crença nos espíritos, a crença na possibilidade de comunicação com esse mundo invisível é algo extremamente forte e que, de uma certa forma, deve nos levar a considerar esta maravilha de fertilidade que o nosso povo, os nossos povos apresentam para que esses fenômenos de fato sejam conhecidos em profundidade. Não apenas os números, mas também a subjetividade e como que esses aspectos culturais parecem ser tão importantes para isso. Eu espero ter feito uma introdução suficientemente ampla e não tão aborrecedora, de maneira a que vocês tenham uma visão histórica e também um pouco dessas implicações e da importância de algumas características fundamentais que a parapsicologia tem, alguns resultados importantes. E eu fico então agradecido e aberto às perguntas. Tem algumas perguntas? Ok, obrigado. São várias, vamos tentar selecionar pelo menos algumas e responder de maneira resumida. Então aqui a primeira pergunta: qual a diferença entre telepatia e clarividência? De fato, em geral, as pessoas têm dificuldade de compreender porque exige-se o conceito de fonte de informação. Então, da onde parte a informação? Sempre que nós vamos tentar definir com clareza esse tipo de conceito, nós temos que pensar da onde parte essa informação. Essa informação parte de uma pessoa ou de pessoas, então chamamos de telepatia. Se essa informação parece não partir de pessoas, mas do próprio meio ambiente, então nós chamamos de clarividência. Agora, esta questão me dá a oportunidade de dizer que nem sempre é possível ter uma linha definidora, definitiva, entre clarividência e precognição. Menos ainda entre telepatia, clarividência e precognição. Quando é que nós podemos saber se aquele evento, aquela sensação física ou mental ou sonho foi exatamente no momento, um pouquinho antes ou um pouquinho depois da experiência real que outra pessoa tem à distância? A precognição é possível ser, digamos, definida teoricamente quando o sonho, por exemplo, foi muito antes, ou bem antes da ocorrência. Mas quando há um intervalo curto, é muito difícil saber se houve uma precognição ou não. Esses conceitos servem muito mais para pesquisa experimental e para que nós consigamos idealizar ou imaginar ou teorizar um pouco os fenômenos. Na prática, é muito difícil definir. Mas basicamente assim, quando a fonte é humana, telepatia; quando é o meio ambiente, clarividência. Uma outra pergunta: quais as principais dificuldades da parapsicologia no Brasil? Bom, se eu fosse falar de todas as dificuldades, eu precisaria de mais 2 horas
Mas, basicamente, eu vejo que há uma comunidade bastante interessada em parapsicologia, de alto nível, pessoas que de fato têm interesse científico na pesquisa. Há uma população, exatamente por conta dessas características culturais, bastante interessada, mas há muito pouca disseminação de informação relevante na área. Por exemplo, nós não temos material literário, literatura de parapsicologia em português com grande, digamos, que apresente de forma bastante abrangente os conhecimentos que a parapsicologia foi adquirindo ao longo dos anos. As traduções muitas vezes são de livros da década de 50, 60 e 70, alguns poucos existem. Fátima e eu, inclusive, escrevemos já alguns livrinhos introdutórios que estão atrás aqui de mim, exatamente nessa tentativa de disseminar um pouco a parapsicologia. Mas, evidentemente, há dificuldades de fundos. Dinheiro sempre é um problema bastante grande. E nessas nossas economias tão incertas, as dificuldades econômicas parecem ser ainda mais contundentes. Mas eu imagino que, apesar dessas dificuldades, esse momento histórico seja muito importante ao desenvolvimento da parapsicologia do Brasil. Essa comunidade parece estar interagindo mais, a parapsicologia começa a entrar em alguns locais de bastante relevância do ponto de vista acadêmico, universidades, e também há um grande entrosamento e comunicação entre brasileiros e pessoas de fora do Brasil. Dos resultados disso é exatamente essa conferência, né? O fato de Fátima e eu estarmos sendo convidados pela Parapsychology Foundation a falar sobre parapsicologia e para público de língua portuguesa também. Isto é, eu diria, divisor de águas. Bom, temos ainda uma outra questão. Qual a ideia básica do mesmerismo? Então, mesmerismo é a palavra que se costuma utilizar para definir um pouco aquele movimento iniciado por Mesmer, mesmerismo, Mesmer. Basicamente, a ideia básica do mesmerismo é a existência do magnetismo animal. O magnetismo animal seria uma espécie de força física, concreta, objetiva, presente em cada um dos corpos, não só humanos, mas também corpos celestes. O Mesmer, inclusive na sua tese, a qual eu me referi, propunha a existência de interação, não é, entre corpos celestes e corpos humanos, através ou por meio do magnetismo animal. Então, o magnetismo animal seria responsável não apenas pelo movimento de objetos, pelo conhecimento de questões, de ideias e pensamentos de pessoas à distância, mas também pela saúde física e mental das pessoas. Diminuição, aumento excessivo do magnetismo animal no corpo de cada pessoa, então, faria com que a doença se manifestasse. O magnetizador teria uma propriedade de atuar sobre o magnetismo animal da pessoa adoentada. E essa pessoa adoentada, então, se serviria do magnetismo animal do curador para restabelecer o seu próprio equilíbrio de saúde. Ainda tem para mais uma questão? Eu acho que esta aqui é realmente extremamente importante. A diferença entre parapsicologia e espiritismo e entre parapsicólogo e paranormal. Essa é uma questão bastante importante, sobretudo no Brasil. Nós temos muita confusão sobre o que seja parapsicologia, nós temos uma longa tradição de utilização da parapsicologia para finalidades religiosas no Brasil. Não importa qual religião se apropria ou tenha se apropriado da parapsicologia, o fato é que ela sempre esteve envolta com diferentes crenças ou de diferentes pessoas com crenças diferentes que se apropriaram de certos conhecimentos da parapsicologia, ou o que é pior, supostos conhecimentos da parapsicologia, com uma finalidade dogmática para atrair pessoas de outras religiões para a sua religião, dizendo que a outra religião não tem fundamento e afirmando que isso seria algo proveniente como resultado da pesquisa parapsicológica. De fato, a parapsicologia não prova nem desaprova nenhuma crença religiosa. O fato é que o espiritismo é uma abordagem religiosa não sistemática,
que não realiza pesquisas como a ciência costuma fazer, com análise, com critério, com controle de certas influências dos fenômenos. A parapsicologia, por outro lado, procura desenvolver uma metodologia de pesquisa própria para a verificação e o controle dessas várias possíveis influências de fatores diferentes, a personalidade, o meio físico, estado fisiológico, como eu mencionei, estados alterados de consciência, o sonho, etc. Portanto, a pessoa que se dedica à parapsicologia é chamada de parapsicólogo. Parapsicólogo é o cientista que investiga de maneira rigorosa e criteriosa esses fenômenos chamados parapsicológicos. O paranormal seria a pessoa dotada de capacidades parapsicológicas notáveis. Então, esse é um termo que, em geral, nós não gostamos muito, né? Paranormal é um termo muito vago. Quando se costuma definir parapsicologia como sendo o estudo do paranormal ou dos fenômenos paranormais, nós achamos isso muito fraco e nós preferimos uma definição mais rigorosa. Mas no Brasil, principalmente, a palavra paranormal é adotada para a pessoa que possui capacidades parapsicológicas, não é? Então, parapsicólogo não é quem possua capacidades, é aquele que investiga capacidades das pessoas, ainda que ele possa ter as suas próprias experiências parapsicológicas, evidente. Mais uma pergunta para finalizar? O que nos diz a parapsicologia sobre os limites do potencial humano? E eu realmente vou encerrar respondendo essa pergunta, porque ela me permite dizer algo que estava previsto para ser dito e eu não tinha tempo de dizer, que é de fato as implicações, não apenas para o conhecimento do interior da subjetividade humana, mas também das possíveis aplicações desse potencial humano que nós temos descoberto através da pesquisa parapsicológica. Em primeiro lugar, imaginem, eu mencionei pesquisas de a relação entre a mente e o corpo de outras pessoas, imaginem como isso é importante do ponto de vista da medicina. Como isso é importante, por exemplo, do ponto de vista da relação entre médico e paciente. Será que não passa algo parapsicológico entre médico e paciente? Isso não valeria a pena estudar? Será que as pessoas que de fato dizem que curam à distância não têm curado de alguma maneira? Eu acho que a ciência tem como obrigação não rejeitar a priori absolutamente nada e se debruçar sobre fenômenos como esses. E há de fato certas pesquisas que parecem demonstrar que isso pode ocorrer. Um potencial humano para a criatividade, por exemplo. Será que muitas dessas escritas automáticas que os médiums nos dizem não diz respeito também a esse tipo de potencial ainda inexplorado pela ciência e pela humanidade? Será que isso não tem algo de positivo também? Não apenas se considerar médiums como doentes? Eu acho que essa é uma postura bastante fechada. Eu tendo a olhar esses fenômenos também como um aspecto de potencial e não apenas como algo negativo ou patológico. É possível que muitas pessoas que manifestem esses fenômenos tenham seus problemas psicopatológicos, doenças mentais, mas talvez isso não seja a regra. Eu acho que uma das implicações que a parapsicologia tem é exatamente mostrar a necessidade de um estudo sério a respeito disso. Uma outra possibilidade de aplicação desse potencial humano seria na comunicação. Imagine, hoje todos nós nos comunicamos pela internet, por celular, mas quem sabe haja alguma forma futura em que a comunicação possa ser feita de maneira não mediado por instrumentos? Talvez uma comunicação direta, coisa que as pessoas estão dizendo para nós no dia a dia que, a pesquisa parapsicológica se destina a conhecer, não é? Do ponto de vista da engenharia, relação homem-máquina, por exemplo, será que não haveria um grande campo de utilização? Então, imagine que você entre numa dessas lanchonetes, não vou dizer o nome por questões óbvias, e ao invés de pedir para alguém, você pense no produto e
o produto então vem a você, sem mediação, as possibilidades são enormes e a parapsicologia nos propõe exatamente esse desafio, conhecer essa capacidade e quem sabe poder aplicá-las no futuro. Eu sou bastante otimista em relação a isso. Mas ainda que nós não apliquemos, uma coisa fundamental, e com isso de fato eu termino, é fundamental que nós conheçamos pelo menos a subjetividade humana e como esta se relaciona com essa fenomenologia. Se fazemos isso, seguimos esta história e damos um passo adiante. Se nós conseguimos utilizar desse estudo para conhecer mais da natureza humana, então nós estamos seguindo o caminho que esses precursores começaram. É, portanto, algo que eu realmente gostaria de ver acontecendo de maneira mais sistemática. Espero então que tenha sido suficientemente abrangente para que vocês tenham uma noção geral das implicações dos conhecimentos e das possíveis aplicações da parapsicologia. Muito obrigado. Bravo! Bravo! You could push up the bravo a little closer to the end of the speech. You love the camera, don't So you? I have one question. He loves What it. did you say? No. You have to learn English. Because You could be dynamite in English. Absolutely. You could be the whole You're really really smooth going back and forth He's between got these to do guys. his Yeah, you're really good. Because he could be the host. He's like a, You're very Thank you. good. That's he's it. like a Very little good. flower to the sun. Telepatia. Quando se trata de um fenômeno de conhecimento de algo que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, se alguém pode, sem ler o livro, saber exatamente em que página se encontra determinada frase, ou então eu pergunto para a pessoa o que está escrito no primeiro parágrafo da página 200 de tal livro, e ela me diz com precisão a primeira frase, a primeira linha. Se ela não leu, se ela está tendo de fato um contato direto com o meio físico, então nós chamaríamos de clarividência. Ou então, se alguém me diz assim, olha, eu estou com a sensação e tive a imagem de que no meio de uma determinada cidade, a sua casa de campo está pegando fogo. Não há ninguém ali, supondo que não haja ninguém ali, então o contato foi direto com aquela realidade física. Então, sempre que não há alguma pessoa envolvida, teoricamente, nós chamamos então esse fenômeno de clarividência. Então, a percepção extrasensorial pode ser basicamente dividida entre contatos que as pessoas têm com outras, telepatia, e contatos que as pessoas têm com o meio ambiente, a distância, do ponto de vista da informação, da obtenção de informação. Chamamos de clarividência. Mas se esse contato com a realidade está no sentido de alterá-lo, de alterar o meio físico, mover objetos, quebrar uma mesa, mover uma câmera, então nós chamamos esse fenômeno de psicocinesia. Dentro da psicocinesia, nós poderíamos falar um pouco do poltergeist, não é? Falei um pouco dos experimentos com equipamentos, mas também na nossa realidade comum, no dia a dia, há relatos dessas casas mal-assombradas, estaria incluído também dentre os fenômenos psicocinéticos. Algumas pessoas chamam de psicocinesia recorrente espontânea, ou seja, um tipo de alteração física que acontece com certa frequência, por exemplo, dentro de uma casa. Lembram-se daquele caso que eu contei, das manchas, aquela casa mal-assombrada, que aconteceu com aquele rapazinho de 12 anos, com a sua família? Bom, de fato, voltemos a ele para nós fecharmos a nossa conferência. Como é que esse caso prosseguiu? Na verdade, o que se passava é que as imagens, aquelas imagens negras, cinzentas, diziam para aquele rapaz, para aquele garoto, aquele adolescente,
que ele não precisava mais trabalhar, não precisava mais estudar. Bastava ele ficar sentado diante da televisão e comer. E de fato é o que ele fazia. Se sentava diante da televisão e comia. Dessa forma, ele simplesmente deixou de ter as atividades as quais ele habitualmente realizava. Começou a engordar. A família então estava em torno desse garoto. Esse garoto se tornou, de uma certa forma, o pai dessa família, cabeça dessa família, a mãe dessa família, assumiu o papel das duas personagens mais importantes do ponto de vista da orientação da família. E as manchas diziam: bom, se meu pai não mudar de carro, a minha irmã fica doente. De fato, ficava doente. O pai teve e foi obrigado a trocar de carro. Além disso, essa casa é muito pequena, precisamos de uma casa maior, e foi o que aconteceu. A família foi obrigada, por medo, a mudar de casa. Depois daquele caso, daquele incidente ao lado da mesa, então eu pensei que talvez fosse importante fazer alguma coisa por aquela família. Eu comecei a prestar atenção naquela família de um ponto de vista não apenas objetivo, do movimento de objetos ou das tais imagens escuras que falavam alguma coisa de maneira objetiva, mas no relacionamento daquela família. E foi possível então dizer para eles: olha, eu acho que os papéis aqui estão invertidos. As crianças não são mais crianças, os pais não são mais pais, e talvez seja necessário que cada um assuma o seu papel. Eu interpretei aquele movimento de tampa do bully como um sinal: olha, não vá embora, faça alguma coisa por essa família. E foi o que eu fiz. Eu expressei essa minha percepção e as pessoas então começaram a falar um pouco mais a respeito desse relacionamento. O fato é que, à medida em que as pessoas conseguiram falar a respeito disso e voltaram a assumir os seus papéis naquela família, então os fenômenos desapareceram. A relação entre a dinâmica familiar e esses fenômenos, para mim, pareceu algo bastante forte. E a partir de então, eu não pude mais tirar da minha cabeça essa forma de relação entre o fenômeno parapsicológico, aquilo que nós sabemos à distância, ou aquilo que nós produzimos à distância, e a nossa natureza humana, a nossa subjetividade. Para mim, o estudo que a parapsicologia faz só tem sentido se nós não ficarmos apenas naquilo que é aparente, naquilo que aparece como resultado numérico, ou aquilo que é possível se verificar de maneira absolutamente controlada, ainda que isso seja extremamente fundamental, e sem isso não há pesquisa científica que possa progredir. Por outro lado, eu acho que a nossa aproximação, a nossa abordagem em relação a esses fenômenos deve levar em conta a subjetividade e o meio cultural. É verdade, no Brasil, nós realizamos, Fátima, Regina Machado e eu, uma pesquisa por amostragem e comparamos essa pesquisa com outras realizadas aqui nos Estados Unidos. A nossa pesquisa mostrava que 89,5% da nossa amostra de estudantes universitários possuía ou dizia ter tido pelo menos uma experiência parapsicológica, enquanto que outras pesquisas mostravam entre 30% e 60% da população. Na nossa amostra, 89,5%. E será que então, nos perguntamos, Fátima e eu, será que isso não se deve ao ambiente cultural brasileiro tão propício para esse tipo de manifestações? E nós hipotetizamos que talvez sim, que o nosso ambiente seja extremamente favorecedor desse tipo de manifestação. Então é importante não perdermos de vista que o Brasil, como outras culturas de língua portuguesa, tem um fundamento, um substrato cultural riquíssimo e que pode estar relacionado com esse tipo de manifestação. Não só a subjetividade, mas também a interconectividade, a relação
cultural, simbólica entre cada uma das pessoas de uma mesma família, ou grupo, ou mesmo do mesmo país. O Brasil, por exemplo, tem, para terminar, uma cultura baseada nos povos africanos, indígenas e europeus. E a crença nos espíritos, a crença na possibilidade de comunicação com esse mundo invisível é algo extremamente forte e que, de uma certa forma, deve nos levar a considerar esta maravilha de fertilidade que o nosso povo, os nossos povos apresentam para que esses fenômenos de fato sejam conhecidos em profundidade. Não apenas os números, mas também a subjetividade e como que esses aspectos culturais parecem ser tão importantes para isso. Eu espero ter feito uma introdução suficientemente ampla e não tão aborrecedora, de maneira a que vocês tenham uma visão histórica e também um pouco dessas implicações e da importância de algumas características fundamentais que a parapsicologia tem, alguns resultados importantes. E eu fico então agradecido e aberto às perguntas. Tem algumas perguntas? Ok, obrigado. São várias, vamos tentar selecionar pelo menos algumas e responder de maneira resumida. Então aqui a primeira pergunta: qual a diferença entre telepatia e clarividência? De fato, em geral, as pessoas têm dificuldade de compreender porque exige-se o conceito de fonte de informação. Então, da onde parte a informação? Sempre que nós vamos tentar definir com clareza esse tipo de conceito, nós temos que pensar da onde parte essa informação. Essa informação parte de uma pessoa ou de pessoas, então chamamos de telepatia. Se essa informação parece não partir de pessoas, mas do próprio meio ambiente, então nós chamamos de clarividência. Agora, esta questão me dá a oportunidade de dizer que nem sempre é possível ter uma linha definidora, definitiva, entre clarividência e precognição. Menos ainda entre telepatia, clarividência e precognição. Quando é que nós podemos saber se aquele evento, ou aquela sensação física, ou mental, ou sonho, foi exatamente no momento, um pouquinho antes ou um pouquinho depois da experiência real que outra pessoa tem à distância? A precognição é possível ser, digamos, definida teoricamente quando o sonho, por exemplo, foi muito antes, ou bem antes da ocorrência. Mas quando há um intervalo curto, é muito difícil saber se houve uma precognição ou não. Esses conceitos servem muito mais para pesquisa experimental e para que nós consigamos idealizar ou imaginar ou teorizar um pouco os fenômenos. Na prática é muito difícil definir. Mas basicamente assim, quando a fonte é humana, telepatia; quando é o meio ambiente, clarividência. Uma outra pergunta: quais as principais dificuldades da parapsicologia no Brasil? Bom, se eu fosse falar de todas as dificuldades, eu precisaria de mais 2 horas. Mas, basicamente, eu vejo que há uma comunidade bastante interessada em parapsicologia, de alto nível, pessoas que de fato têm interesse científico na pesquisa. Há uma população, exatamente por conta dessas características culturais, bastante interessada, mas há muito pouca disseminação de informação relevante na área. Por exemplo, nós não temos material literário, literatura de parapsicologia em português com grande, digamos, que apresente de forma bastante abrangente os conhecimentos que a parapsicologia foi adquirindo ao longo dos anos. As traduções muitas vezes são de livros da década de 50, 60 e 70, alguns poucos existem. Fátima e eu, inclusive, escrevemos já alguns livrinhos introdutórios que estão atrás aqui de mim, exatamente nessa tentativa de disseminar um pouco a parapsicologia. Mas, evidentemente, há dificuldades de fundos. Dinheiro sempre é um problema bastante grande. E nessas nossas economias tão incertas, as dificuldades econômicas parecem ser ainda mais contundentes.
Mas eu imagino que, apesar dessas dificuldades, esse momento histórico seja muito importante ao desenvolvimento da parapsicologia do Brasil. Essa comunidade parece estar interagindo mais, a parapsicologia começa a entrar em alguns locais de bastante relevância do ponto de vista acadêmico, universidades, e também há um grande entrosamento e comunicação entre brasileiros e pessoas de fora do Brasil. Dos resultados disso é exatamente essa conferência, né? O fato de Fátima e eu estarmos sendo convidados pela Parapsychology Foundation a falar sobre parapsicologia e para público de língua portuguesa também. Isto é, eu diria, divisor de águas. Bom, temos ainda uma outra questão. Qual a ideia básica do mesmerismo? Então, mesmerismo é a palavra que se costuma utilizar para definir um pouco aquele movimento iniciado por Mesmer, mesmerismo, Mesmer. Basicamente, a ideia básica do mesmerismo é a existência do magnetismo animal. O magnetismo animal seria uma espécie de força física, concreta, objetiva, presente em cada um dos corpos, não só humanos, mas também corpos celestes. O Mesmer, inclusive na sua tese, a qual eu me referi, propunha a existência de interação, não é, entre corpos celestes e corpos humanos através ou por meio do magnetismo animal. Então, o magnetismo animal seria responsável não apenas pelo movimento de objetos, pelo conhecimento de questões, de ideias e pensamentos de pessoas à distância, mas também pela saúde física e mental das pessoas. Diminuição, aumento excessivo do magnetismo animal no corpo de cada pessoa, então, faria com que a doença se manifestasse. O magnetizador teria uma propriedade de atuar sobre o magnetismo animal da pessoa adoentada. E essa pessoa adoentada, então, se serviria do magnetismo animal do curador para restabelecer o seu próprio equilíbrio de saúde. Ainda tem para mais uma questão? Eu acho que esta aqui é realmente extremamente importante. A diferença entre parapsicologia e espiritismo e entre parapsicólogo e paranormal. Essa é uma questão bastante importante, sobretudo no Brasil. Nós temos muita confusão sobre o que seja parapsicologia. Nós temos uma longa tradição de utilização da parapsicologia para finalidades religiosas no Brasil. Não importa qual religião se apropria ou tenha se apropriado da parapsicologia, o fato é que ela sempre esteve envolta com diferentes crenças ou de diferentes pessoas com crenças diferentes que se apropriaram de certos conhecimentos da parapsicologia, ou o que é pior, supostos conhecimentos da parapsicologia, com uma finalidade dogmática para atrair pessoas de outras religiões para a sua religião, dizendo que a outra religião não tem fundamento e afirmando que isso seria algo proveniente como resultado da pesquisa parapsicológica. De fato, a parapsicologia não prova nem desaprova nenhuma crença religiosa. O fato é que o espiritismo é uma abordagem religiosa não sistemática, que não realiza pesquisas como a ciência costuma fazer, com análise, com critério, com controle de certas influências dos fenômenos. A parapsicologia, por outro lado, procura desenvolver uma metodologia de pesquisa própria para a verificação e o controle dessas várias possíveis influências de fatores diferentes, a personalidade, o meio físico, estado fisiológico, como eu mencionei, estados alterados de consciência, o sonho, etc. Portanto, a pessoa que se dedica à parapsicologia é chamada de parapsicólogo. Parapsicólogo é o cientista que investiga de maneira rigorosa e criteriosa esses fenômenos chamados parapsicológicos. O paranormal seria a pessoa dotada de capacidades parapsicológicas notáveis. Então, esse é um termo que, em geral, nós não gostamos muito, né? Paranormal é um termo muito vago. Quando se costuma definir parapsicologia como sendo o estudo do paranormal ou dos fenômenos paranormais, nós achamos isso muito fraco e nós preferimos
uma definição mais rigorosa. Mas no Brasil, principalmente, a palavra paranormal é adotada para a pessoa que possui capacidades parapsicológicas, não é? Então, parapsicólogo não é quem possua capacidades, é aquele que investiga capacidades das pessoas, ainda que ele possa ter as suas próprias experiências parapsicológicas, é evidente. Mais uma pergunta, para finalizar? O que nos diz a parapsicologia sobre os limites do potencial humano? E eu realmente vou encerrar respondendo essa pergunta, porque ela me permite dizer algo que estava previsto para ser dito e eu não tinha tempo de dizer, que é de fato as implicações, não apenas para o conhecimento do interior da subjetividade humana, mas também das possíveis aplicações desse potencial humano que nós temos descoberto através da pesquisa parapsicológica. Em primeiro lugar, imaginem, eu mencionei pesquisas de relação entre a mente e o corpo de outras pessoas, imaginem como isso é importante do ponto de vista da medicina. Como isso é importante, por exemplo, do ponto de vista da relação entre médico e paciente. Será que não passa algo parapsicológico entre médico e paciente? Isso não valeria a pena estudar? Será que as pessoas que de fato dizem que curam à distância não têm curado de alguma maneira? Eu acho que a ciência tem como obrigação não rejeitar a priori absolutamente nada e se debruçar sobre fenômenos como esses. E há de fato certas pesquisas que parecem demonstrar que isso pode ocorrer. Um potencial humano para a criatividade, por exemplo. Será que muitas dessas escritas automáticas que os médiums nos dizem não diz respeito também a esse tipo de potencial ainda inexplorado pela ciência e pela humanidade? Será que isso não tem algo de positivo também? Não apenas se considerar médiums como doentes? Eu acho que essa é uma postura bastante fechada. Eu tendo a olhar esses fenômenos também como um aspecto de potencial e não apenas como algo negativo ou patológico. É possível que muitas pessoas que manifestem esses fenômenos tenham seus problemas psicopatológicos, doenças mentais, mas talvez isso não seja a regra. Eu acho que uma das implicações que a parapsicologia tem é exatamente mostrar a necessidade de um estudo sério a respeito disso. Uma outra possibilidade de aplicação desse potencial humano seria na comunicação. Imagine, hoje todos nós nos comunicamos pela internet, por celular, mas quem sabe haja alguma forma futura em que a comunicação possa ser feita de maneira não mediado por instrumentos? Talvez uma comunicação direta, coisa que as pessoas estão dizendo para nós no dia a dia que, a pesquisa parapsicológica se destina a conhecer, não é? Do ponto de vista da engenharia, relação homem-máquina, por exemplo, será que não haveria um grande campo de utilização? Então, imagine que você entre numa dessas lanchonetes, não vou dizer o nome por questões óbvias, e ao invés de pedir para alguém, você pense no produto e o produto então vem a você, sem mediação. As possibilidades são enormes e a parapsicologia nos propõe exatamente esse desafio, conhecer essa capacidade e quem sabe poder aplicá-las no futuro. Eu sou bastante otimista em relação a isso. Mas ainda que nós não apliquemos, uma coisa fundamental, e com isso de fato eu termino, é fundamental que nós conheçamos pelo menos a subjetividade humana e como esta se relaciona com essa fenomenologia. Se fazemos isso, seguimos esta história e damos um passo adiante. Se nós conseguimos utilizar desse estudo para conhecer mais da natureza humana, então nós estamos seguindo o caminho que esses precursores começaram. É, portanto, algo que eu realmente gostaria de ver acontecendo de maneira mais sistemática. Espero então que tenha sido suficientemente abrangente para que vocês tenham uma noção geral das implicações dos conhecimentos e das possíveis aplicações da parapsicologia. Muito obrigado.
Bravo! Bravo! Hi there, I'm Lisette Coley. I'm president of Parapsychology Foundation. So welcome to our YouTube channel. We have lots to look at, so please check out our videos. Don't forget to subscribe. Thank you.